Ataques de raiva, pavio curto, perda de controle. A incapacidade em controlar impulsos de agressividade pode detectar um distúrbio que, se não tratado, predispõe à depressão, ansiedade e abuso de substâncias. É o chamado transtorno explosivo intermitente. Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com Vânia Calazans. O que realmente é esse distúrbio? Bom, o transtorno ele consiste em diversos episódios de falha em resistir ao impulso agressivo. Não é premeditado, né? E a reação é sempre muito desproporcional ao evento estressor. Né? Então, como assim? A situação que desencadeia o impulso é sempre pequena em relação à reação da pessoa. Então, não precisava ter essa reação tão grande, é uma coisinha pequena, uma por faísca. exemplo, você está conectado à internet, cai a rede e a pessoa, de repente, arremessa o monitor do computador longe. Né? Então, assim, são reações desproporcionais mesmo. Né? Isso é uma das características mais presentes. E desproporcionais também à personalidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa, ela só fica dessa forma quando tem esse ataque do distúrbio. Normalmente, ela é como? Normalmente, ela é uma pessoa tranquila, que tem um bom relacionamento social. E essa é uma das questões também que dificulta o diagnóstico, porque a família, os amigos, enfim, eles entendem essa pessoa como uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Né? Então, quando ela tem essas explosões de raiva, isso acaba sendo relevado. Né? Ah, foi um momento, né? Aconteceu, ela estava nervosa, enfim, então passa. A pessoa passa a adquirir aquela personalidade. As pessoas em volta se acostumam, não pode mexer, pavio curto. É assim? Eu acho que mais assim, como são situações eventuais, não são muito constantes, então quando acontece, as pessoas relevam, meio que deixa para lá, deixa, vai. Isso não acontece sempre, né? De vez em quando ela estoura. Então acaba contornando. Isso começa a dar problema, por exemplo, na escola, né? Quando o adolescente ele começa a ter muitos episódios e aí essa questão vai parar na coordenação e os pais começam a ser chamados. A pessoa nasce com esse transtorno? Ela já nasce assim? Olha, existe uma questão aí, assim, uma possibilidade disso ser genético, né? Porque isso aparece em pessoas da mesma família. Existe uma questão, por exemplo, na disfunção da neurotransmissão da serotonina, que é o hormônio que regula o estado de humor. Né? Então, essas seriam as possibilidades, as causas biológicas. Né? Existem as causas ambientais, que fala-se muito em pessoas que vêm de famílias onde esse comportamento já é presente. Né? Então, famílias onde as atitudes agressivas fazem parte. E aí a criança pode aprender isso por modelação. Ok. Né? E as questões, os agentes estressores mesmo, né? Do Mas dia a é uma dia. doença nova, Vânia? Não. Ou de repente agora resolveram estudar? É como depressão, sempre existiu, aí, nossa, eu descobri uma depressão. Não, o transtorno já existiu, sempre existiu. Sempre existiu. Né? Quando nós fizemos a revisão de literatura para iniciar esse trabalho lá no Hospital das Clínicas, nós vimos assim relatos, por exemplo, de um psiquiatra francês em 1800 e pouquinho que já falava sobre esse transtorno. Né? O que acontece é que as pessoas dificilmente tratam a raiva. Quando a pessoa chega num consultório para buscar ajuda, ela vai tratar outras coisas. Né? Então, assim, ela vai tratar questões de ansiedade. Não acha que isso seja um problema? Exatamente. A depressão hoje já chama mais atenção do que a raiva. Chama muito mais atenção. Então, o que leva as pessoas a procurarem ajuda nunca é a questão da explosão da raiva. Por quê, Vânia? Porque isso acaba socialmente sendo aceito. Né? Uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, genioso, né? Tem o tal do pavio curto, enfim. Né? Então, isso não é visto como uma doença. Né? Isso é visto como um traço de personalidade. O fulano é assim. Né? E, na realidade, a gente sabe que não é isso. Mas, hoje em dia, Vânia, como é que a gente faz para detectar o transtorno? Porque as pessoas estão mais nervosas, é o trânsito, por exemplo, de São Paulo, e, de repente, muita gente está mais nervoso do que o normal. Como é que a gente detecta uma pessoa que tenha esse transtorno? Então, essa é uma questão importante, até porque quando saiu na mídia, né, muitas pessoas procuraram o nosso serviço e aí as pessoas
ficam meio confusas, porque de fato todo mundo tem uma explosão de raiva, você tem um momento de explosão eventualmente. A questão, assim, o que define mesmo é isso que eu te falei. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma reação nervosa, ela não chega ao extremo de uma pessoa que tem o transtorno. Então, assim, uma pessoa que tem o transtorno, ela não mede as consequências. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um motorista agressivo, né? É aquele que toma uma fechada no trânsito, ele xinga, ele pode até ir atrás e revidar aquela fechada. A pessoa que tem o transtorno explosivo intermitente, ela vai muito além disso. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele levou uma fechada no trânsito, ele parou o carro, foi de um motorista de ônibus. Ele parou o carro no meio da rua, ele desceu do carro, ele se pendurou na porta do ônibus, ele esmurrava a porta do ônibus e ele queria que o motorista descesse de qualquer jeito. Então, mas isso não era um mau momento naquele dia deste motorista, que poderia ter acarretado aquilo? Não, porque a pessoa que não tem o transtorno, ela reage, mas não numa proporção dessas, né? A diferença, uma das diferenças fundamentais é a proporção da reação da pessoa, né? O evento não é suficiente para você ter um descontrole naquela proporção. Mas aí você classifica o fato desta pessoa ter o transtorno porque essas atitudes acontecem sempre? Acontecem com frequência, em situações estressantes pequenas. No cotidiano, uma bobagem pode acarretar. Por exemplo, uma discussão, o chefe te pergunta sobre um trabalho que você tinha que entregar e você não entregou aquele trabalho, né? Então, de repente, essa pessoa arremessa o celular, ela parte para cima. Atitudes agressivas. Atitudes agressivas, sempre muito desproporcionais. Então, assim, eu posso dizer para você, olha, não estou com o trabalho pronto, ficar brava com você, ficar irritada com você. Mas dificilmente eu vou arremessar um celular, eu vou arrebentar o que está na mesa, né? Se eu não tiver uma predisposição aí para não controlar esse impulso. Agora, dentro dos estudos que vocês estão fazendo, nesse momento que a pessoa perde completamente o controle, exatamente na hora que está acontecendo isso, o que acontece com o cérebro da pessoa? Porque ela fica cega, ela tem esse momento e depois desse ataque, o que acontece? Qual é a reação dela? O que as pessoas dizem, o que elas relatam, é que antes da situação, elas têm uma sensação de uma tensão crescente. Vai vindo. Um estado chegando alguma coisa. Exatamente, um estado emocional, né, crescente de irritação. Elas relatam algumas coisas como vontade de matar, né? Ficar possesso de raiva, né? Fica cego. Um aumento do batimento cardíaco, da pressão arterial, sensação de formigamento, de descontrole mesmo, né? Essas são as sensações que as pessoas relatam na hora. Depois do evento, vem uma sensação de alívio, né? Aquela coisa assim de se sentir acalmada. E depois de um tempo, aí, de alguns minutos, enfim, a pessoa começa a cair em si, né? E aí vem a sensação de culpa, de remorso. Essa também é uma característica que diferencia, por exemplo, de outros transtornos de conduta, de transtorno de conduta antissocial, né? A pessoa sente culpa, sente remorso, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem transtorno de conduta antissocial, pode não sentir culpa. O fato dela não premeditar também caracteriza o transtorno, né? Porque tem pessoas que premeditam. Não, eu vou acabar com aquela pessoa. Essa é uma reação completamente impulsiva. Impulsiva. Acontece sem ela esperar, sem ela controlar. Ela não controla. Na hora que ela vê, ela já fez. E aí isso acaba acarretando uma série de problemas, né? Principalmente, a gente está dando exemplos aqui no sentido de na rua, brigar na rua, no trânsito. Agora, em casa, quando essas pessoas começam a afetar filhos, né? Muitas vezes tem brigas horríveis com filhos, com o próprio marido. Quando que o transtorno começa a atrapalhar a vida da pessoa? É aí que ela vai procurar ajuda? Por um bom tempo, isso acaba sendo tolerado, né? Então, assim, enquanto isso é visto como alguma coisa
no sentido de O ser gênio da gênio, pessoa. personalidade, enfim, isso vai sendo tolerado. É gênio forte que Gênio fala? forte, né? À medida que isso vai tomando uma proporção maior, que isso começa a afetar, por exemplo, né, a relação com os filhos, a relação de casamento, né, a mulher ou o marido já não aguentam mais, né? Então, aí começa a pressão no sentido de buscar ajuda. Foi interessante porque lá no Hospital das Clínicas, quando começaram as ligações, muitas pessoas ligaram para inscrever, né, outras pessoas da família. Então, assim, minha mãe está precisando minha mãe, ir. exatamente. Meu marido tá chegando. Exatamente. Né? Porque a própria pessoa, ela leva um tempo para reconhecer que isso está trazendo Mas aí problema. isso ajuda? Porque normalmente, gente, tem pessoas que precisam, quando elas são levadas, elas não têm consciência. Ou a própria pessoa tem que ter consciência e ir procurar o hospital. Exatamente. Então, essa foi a nossa orientação, né? Então, você peça para a pessoa ligar e se inscrever. Porque ela tem que sentir... A pessoa tem que querer. Ela tem que querer e tem que sentir que aquilo é um problema na vida dela. Isso é comum, as pessoas quererem ou não? As pessoas... Difícil admitir? É aquilo, elas só vão admitir isso, elas só vão olhar para isso como alguma coisa que está prejudicando à medida que ela passa a ter consequências sociais. Né? Precisa acontecer coisa grave para isso. Sim. Senão não vai. Senão dificilmente vai, porque essas pessoas também têm uma noção, uma ideia de que as outras pessoas é que fazem com que ela perca o controle. Olha, isso é importante. Né? Não está dentro dela. Eu sou uma pessoa calma, mas você me tira do sério. Exatamente. É assim? Exatamente. Né? A questão não é minha. Né? Você me irritou. Né? Meu chefe é insuportável. Aquela situação no trânsito me tirou o controle. Então é difícil você fazer essa autocrítica. Né? Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando com a psicóloga Vânia Calazans. Quais são as causas físicas, emocionais e ambientais, no caso? Mas o desconhecimento da patologia resulta em pouca procura pelo tratamento? As pessoas desconhecem, a gente estava falando isso no outro bloco, né? Com certeza. Aqui no Brasil, quando nós começamos a fazer revisão de literatura, nós encontramos pouquíssimos trabalhos a respeito. Né? Nos Estados Unidos já se fala em 16 milhões de portadores da doença. Então, aqui no Brasil, como é uma coisa pouco falada, pouco estudada, muitas pessoas assim, não imaginam que isso possa, de fato, ser tratado. Nem pensa nisso, não é uma prioridade, como a gente falou. Agora, a agressividade sempre é considerada patológica no ser humano? Não. A agressividade é uma energia, né, que impulsiona a gente a fazer as coisas. Né? Todos nós temos que ter uma dose de agressividade para enfrentar a vida, para buscar as coisas que nós queremos, enfim. Né? A agressividade é uma energia construtiva. Ela passa a ser patológica quando você não tem controle sobre ela. Né? Ou quando ela é auto-infligida, quer dizer, quando a pessoa passa a se agredir fisicamente. Né? Mas, assim, só nesse sentido que ela é considerada patológica. Agora, é possível prevenir essa doença? Não, por enquanto a gente não pode falar em prevenção. Né? O diagnóstico ele só é feito quando os sintomas aparecem. Então, não dá para a gente falar em prevenção da doença. O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão fazendo trabalhos em escolas. Então, já para, desde pequenininho, ir acalmando as crianças, exatamente. Então, assim, aquelas crianças que estão na zona de risco, né, que são crianças que fazem parte de famílias, né, pouco privilegiadas, que vivem uma condição de violência, de agressão social muito presente, enfim, então se faz um trabalho preventivo nas escolas para ensinar as crianças a gerenciarem essa sensação de raiva, controlar a emoção. Então, aprender a lidar, porque não tem cura. Você tem que controlar isso de alguma forma, não dá para se curar. Assim, até hoje, como os estudos são recentes, né, a gente não consegue falar em cura. A gente fala em controle, em gerenciamento, mas não em cura. Como é que é feito esse tratamento, Vânia? Olha, lá no Hospital das Clínicas, o tratamento vai ser em grupo, né? Uma média de 15 a 20 pessoas por grupo. Serão 20 semanas de tratamento e o objetivo desse tratamento é justamente fazer com que a pessoa entenda esse sentimento,
né? Passe a ter uma compreensão do funcionamento de si mesma, quer dizer, como é que eu funciono nessas situações? Por que que isso acontece comigo? É uma terapia. É uma terapia. Você tem que trabalhar esse sentimento em você. Exatamente. É um processo psicoterápico. Essas pessoas vão passar também por uma avaliação com um psiquiatra, né? E aí ele vai ver a necessidade ou não de entrar com medicação. E o tratamento psicoterápico é dessa forma que eu te falei, em grupo, 20 semanas. Já dá para melhorar bem? Se você sente uma melhora, como é que estão sendo os Então, resultados? nós vamos iniciar o primeiro grupo agora. Certo. Quer dizer, já é uma evolução de uma preocupação em ter um espaço para as pessoas procurarem e tentarem melhorar, porque deve atrapalhar muita gente. Tem gente até que pode confundir, Vânia, por exemplo, uma das características do TDAH é agressividade. Como é que você define a agressividade no sentido de transtorno? Como é que você sabe que tipo de agressividade é a sua? Então, quando é uma agressividade desmedida, né, que você, no cotidiano, no dia a dia, você começa a perceber que aquilo te traz problemas na vida pessoal, no trabalho, enfim. Então, por exemplo, na escola, né, aquela criança que passa a bater frequentemente no amigo, que passa a buscar situações de confronto o tempo inteiro. Então, alguma coisa está errada com essa criança, né? Porque assim, você reagir a uma situação é uma coisa. Então, um amiguinho veio lá, me incomodou, eu tenho uma reação. Isso é uma coisa. Agora, quando essa situação passa a ser constante, aí a gente já tem que olhar para isso como alguma coisa que não está dentro de um contexto natural. Alguma coisa está acontecendo aí. Tá. Né? Então, você passar a ter desemprego frequente porque você não é uma pessoa que consegue lidar com situações de estresse, que consegue lidar com situações interpessoais, enfim. Bom, então assim, passa a ser recorrente, né? Então não é natural. A pessoa pode procurar um grupo de apoio e também pode fazer o tratamento terapêutico, psicológico também ajuda. Sim, Você acha que a pessoa ela vai trabalhando aquilo, ela pode melhorar? Com tentar certeza, se controlar? Com certeza. Né? A terapia, a psicoterapia, ela tem essa proposta, né? A proposta da psicoterapia é justamente isso, que você passa a se conhecer, entender melhor como você funciona e aí gerenciar essas questões na sua vida. Né? O que eu estava te dizendo é que assim, a raiva, dificilmente ela é vista como foco do tratamento terapêutico, né? Porque é aquilo, a pessoa chega no consultório com outra demanda, ela chega dizendo assim, olha, eu estou brigando muito com meu marido, ou a minha mulher não me aguenta mais, ou eu não consigo parar em emprego nenhum, né? Então, assim, o que leva a pessoa a buscar ajuda nunca é a sensação de ser uma pessoa descontrolada emocionalmente, né? Ela chega no consultório por outras vias, e aí a gente... no contexto terapêutico, você vai chegando à conclusão de que ela tem uma questão aí com agressividade impulsiva. Deve ser, né, um sentimento difícil, porque eu fico imaginando uma pessoa que tem esse ataque, né, é um verdadeiro ataque, com filhos, com marido, com pessoas que gostam. Aí depois você mesmo disse que ela tem consciência que ela é assim, né? Tem consciência, sabe que pode ter aquele ataque, não consegue controlar e depois ainda tem a culpa. Só trabalhando isso terapeuticamente, dá para melhorar ou conforme a idade vai chegando, vai piorando ou melhorando? Nesses estudos que nós fizemos, nós vimos o seguinte, que normalmente o transtorno começa no final da infância e início da adolescência, tem um pico por volta dos 30 anos e começa a declinar aos 50. Isso não é incomum em algumas patologias, o declínio com a idade. Agora, nós não sabemos o porquê disso. Por que com a idade algumas situações, algumas questões... Você está cansando de brigar, não? Ai, na minha época, um tempo atrás eu sairia, eu pegaria o motorista. Hoje eu não vou, porque a pessoa já vai tentando se moldar, talvez. Até talvez assim, né, pela própria consciência de que algumas coisas acontecem em função desse mau humor ou dessa irritação, né? Porque ela entende dessa maneira, né? Então, pode ser que sim, né? Uma autoconsciência ou talvez uma condição aí maior de poder gerenciar essas situações, mas
clinicamente a gente não consegue ainda definir por que determinadas patologias declinam com a idade. Tem que ser feito, quem tem esse tipo de distúrbio tem que fazer um tratamento, senão não melhora sozinho. É possível melhorar sozinho? Olha, é muito difícil porque trata-se de uma questão de impulso, né? Então, é aquela história, eu posso dizer para você, olha, você tem que se controlar, né? Você não pode agir assim. Então, de repente, um chefe chega para o seu funcionário e diz assim, olha, se você continuar agindo assim, você vai ser demitido, você não vai conseguir permanecer no trabalho. Naquele instante, a pessoa pode até achar coerente. Tá. Falar, é verdade, eu tenho que me controlar. Agora, como trata-se de uma questão de impulso, na hora que ela viu, ela já fez, né? Então, ela precisa aprender técnicas de gerenciamento, de controle da raiva, né? Primeiro, ela entender... Isso é possível? É possível. É possível alguém aprender a contar até 10? Sim. Dentro de um contexto terapêutico, as pessoas começam a compreender uma série de questões que acontecem na vida dela, as questões familiares, as questões ambientais, ela começa a entender por que ela funciona daquele jeito, né? Então, é uma mudança de dentro para fora, né? Você começa a compreender como é que as coisas acontecem com você. E, a partir daí, você começa a ter condições de gerenciar essa raiva ou outras questões da vida. Agora, quando você diz assim, então conte até 10, né? É uma sugestão. Então, assim, vem de fora para dentro. Então, é aquilo que eu estava te dizendo, eu posso até concordar com você, mas não faz sentido para mim. Eu concordo racionalmente, emocionalmente. Agora, quem está do lado faz o quê? Não adianta querer conversar na hora, né? Na hora aquela pessoa está completamente fora de controle, ela não tem condições de ouvir nada. A ideia é, né, na medida do possível, na medida que o outro entenda isso, né? Esperar orientar, passar. no sentido de que, olha, né, não está sendo legal, vamos ver o que é que dá para fazer, né? Desse jeito a família não está aguentando mais, enfim, né? No trabalho as coisas também não estão indo bem. A gente tem que ter paciência, não é isso? Tem que ter paciência. Buscar ajuda. Bom, quem quiser conversar com a Vânia, nós vamos dar o e-mail da Vânia, vaniacalazans@uol.com.br. Ela vai dar todas as dicas, ajudar vocês a procurarem esse grupo de apoio e, quem sabe, melhorar, né, a vida de muita gente. É isso que obrigada, nós esperamos. Viu, Vânia? Obrigada Muito a você, obrigada mesmo Silvia. pela sua presença aqui.